Boa noite, queridos irmãos. Este é o Ministério Cristão Fé e Vida, culto de domingo, momento em que temos a cada semana trazido até você a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, dessa forma, por através desse que tem sido o meio que o Senhor tem nos proporcionado nessa época, para falarmos para você sobre aquilo que o Senhor tem derramado sobre o nosso coração, aquilo que temos sentado e temos ouvido da parte do Senhor, aquilo que temos entendido que é importante para esse tempo. Querido, estamos terminando o mês de junho, é verdade? Tínhamos como pensamento que não chegaríamos, querido, a um tempo tão longo de situações como essa, de cultos ainda online, apesar de entendermos que essa plataforma que temos trabalhado do culto, ela é importante e queremos ficar com ela. Mas aqui em Santo Ângelo, pelo menos, nós temos tido bastante restrições em relação aos cultos pela quantidade de pessoas, por vários fatores que também englobam essa situação. Então, queridos, que nós possamos entender. E aqui eu quero já começar a falar, se você quer escutar nessa noite a palavra que o Senhor tem para nós como igreja, eu gostaria que você me desse um pouquinho do seu tempo. Eu gostaria que você me deixasse falar com você por um período breve, mas daquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Ministrado, querido, de várias formas. Ministrado através da leitura da palavra, ministrado, obviamente, porque é o que mais temos falado no nosso tempo no secreto com o Senhor, no nosso tempo de oração com a nossa família e nosso processo de oração coletiva, a qual o Senhor tem nos dado nesse tempo. Então, querido, eu gostaria já de começar a falar algo importante nessa noite. Estamos terminando uma parte do ano. Estamos fechando o primeiro semestre, começando o segundo semestre. E eu sempre gosto de fazer uma análise, daquilo que eu vivi durante esses 6 primeiros meses e aquilo que eu projeto para o próximo semestre. Nós, como igreja aqui em Santo Ângelo, sempre trabalhamos um pensamento, é um pensamento que há muito tempo eu desenvolvo com a igreja aqui, ao qual, em primeiro lugar, eu vejo como está a minha vida espiritual, a minha vida de relacionamento e a minha vida financeira. Eu acredito, querido, que a composição desse tripé, ela faz a vida do ser humano, ela faz a vida de uma pessoa, ela andar de uma forma melhor. Porque, é claro, se eu não tiver uma vida com Deus, é claro que os meus relacionamentos e a minha vida financeira vão começar a ter problemas. Se eu tiver uma vida com Deus e eu tiver problema no meu relacionamento, pelo fato de eu estar bem com Deus, automaticamente as coisas começam a ser transformadas. E da mesma forma, se eu não tiver a minha vida financeira totalmente, vamos dizer assim, equilibrada, no momento em que eu tenho uma vida com Deus, eu tenho estratégias da parte de Deus para mudar essa situação. E aí você, de repente, está me ouvindo pela primeira vez, vai dizer assim, mas como, pastor, só o fato de estar com Deus? Querido, é algo simples. A Bíblia fala e ela trabalha, e a forma como Deus trabalha é por através de princípios. O que são princípios, querido? Princípios são modelos, formas, padrões aos quais Deus estabeleceu a formação, a criação, e também a forma como Ele trabalhou com a vida das pessoas até aqui. Por exemplo, se nós formos ler lá em Gênesis, nós vamos notar que quando Deus ele estabelece a atmosfera, o ambiente, o texto diz que a terra era sem forma e vazia. E o Senhor, ele começa a fazer com que a terra seja terra seca, haja água, cada coisa no seu lugar, e aí ele começa a permitir que as plantas comecem a serem criadas
no sentido de que ele chama à existência. Romanos fala isso, que esse Deus ele é tão poderoso que ele chama à existência aquilo que não existe. É o texto que a gente sempre pega e tenta colocar ele no coração, que é falando sobre fé. Fé é o quê? Fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu espero concretamente, eu tenho a certeza naquilo. Isso é fé. E interessante que Deus ele trabalha nesse modelo, ele chama à existência aquilo que não existe, mas ele cria um sistema evolutivo. Plantar, colher. Ele fala, nós ouvimos. Quando obedecemos, as coisas começam a acontecer. E aí nós podemos falar de vários personagens bíblicos. Nós, por exemplo, conhecemos a história de um nazireu chamado Sansão, ao qual tinha um propósito tremendo da parte de Deus sobre a vida dele. E existiam algumas coisas que ele deveria fazer durante a vida dele, para quê? Para que a bênção viesse. Ele operou de uma forma totalmente diferente daquilo que é o nosso padrão de olhar as coisas. Porque o nazireu, eu não quero falar nessa noite sobre nazireus, mas tocando um pouco sobre a história essa que eu comecei a falar, de Sansão, o nazireu não podia tomar vinho. O nazireu ele tinha toda uma situação de normativas, vamos dizer assim. E Sansão, ele teve relacionamento com mulheres de outros povos, ele bebeu, ele teve toda uma situação, mas se manteve o padrão porque Deus disse que ele seria aquele ao qual libertaria Israel. E nos últimos momentos, se você for ler, você pode ler isso. E um dia eu estava pregando aqui sobre esse texto e eu falei Números 6, mas é Juízes 6, fala a história de Sansão, né? E é incrível, querido, que ele tem toda aquela forma que Deus trabalha na vida dele, e quando ele está já no fim da história dele, a gente conhece esse personagem, ele tinha os cabelos compridos e a força dele vinha pelo cabelo. E o cabelo é cortado, mas mesmo assim ele ora uma oração e diz: Deus, que eu possa fazer a tua vontade uma última vez, dando um toquezinho já naquilo que a gente está conversando hoje, de analisar durante o nosso ano. Nós estamos terminando um semestre, iniciando o outro. Se nós olharmos para a nossa vida, nós podemos olhar e ver aquelas coisas que temos feito, fazendo uma avaliação. Se Sansão tivesse nesse momento com esse pensamento que eu estou lançando para você, ele analisou e viu que até ali a vida dele tinha valido para Deus. Mas ele disse: uma última vez, Senhor, uma última oportunidade tu me dás. E diz o texto que ele pediu para que o menino, porque lhe tinham sido furados os olhos. Lê lá, você vai ver que é interessante a história dele. Com os olhos vazados, ele disse para o menino que estava do lado dele: me coloca bem no meio desse prédio onde esses filisteus estão. E as duas colunas ele pegou com os dois braços, e Deus derramou força sobre ele pela última vez. E ele puxa as colunas e derruba o templo de Dagon. E naquele dia morreram mais filisteus do que toda a história de Sansão. O que é isso? Deus é um Deus de plantar e colher. Um Deus de falar, ouvir e obedecer. Quando eu ouço Deus, e eu posso, para compreendermos isso, querido, quando eu falo de ouvir Deus falar, e eu estou sempre repetindo esse mesmo texto do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19, que diz que Jesus, o nosso mestre, ele via o Pai falar, ele ouvia o Pai falar e ele fazia aquilo que o Pai estava fazendo. Então ele via também o Pai. E quando nós temos esse relacionamento com Deus no nosso secreto, na oração, Mateus 5, né? Fala disso. Quando nós olhamos a Escritura e diz
entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás ao teu pai em secreto e o teu pai te ouvirá e te abençoará diante de todos, é como se eu tivesse ouvindo e vendo ele, ouvindo a voz dele e vendo as ações dele para que eu as pratique, para que eu obedeça. E aí, queridos, para nós entendermos melhor para o nosso cotidiano, é a questão do plantar e colher. Quando eu planto uma semente, essa semente ela tem um processo, a maioria delas elas morrem praticamente, para que dê vida nova, porque elas apodrecem na terra e ali começa a nascer o caule, começa a nascer o broto, começa a nascer a semente ali, começa a dar a nova planta. Pegando tudo isso que eu tenho falado até aqui, queridos, a nossa vida ela é uma vida de nós analisarmos o nosso dia a dia. Por quê? Porque somos seres racionais, somos seres que pensamos. E, querido, aqui eu quero abrir um parênteses. O pastor Marcos Davi, na quarta-feira, brincou com isso também, de abrir um parênteses. Eu abro um parênteses para dizer para você o seguinte, querido. Amado, esse tempo ao qual vivemos, que as pessoas vivas hoje nunca viveram uma situação tão estranha como essa. Eu falava e eu postei essa semana um vídeo eu falando sobre isso lá do dia 19 de março, quando começamos a falar pelo YouTube. Queridos, nós não vivemos nunca uma situação como essa. Por quê? Porque nunca se teve tanta informação disponível ao mesmo tempo para o ser humano, para que tudo isso venha sobre ele e ele, de uma forma, comece a entender tudo que está à sua volta e tome uma decisão do que ele deve fazer. Como, por exemplo, queridos, se na época da gripe espanhola não se tinha informação, não se tinha informação do que estava acontecendo, era uma coisa demorada para se ouvir. Hoje você tem todo dia um jornal lhe dizendo quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas ainda já estão recuperadas, quantas pessoas já morreram. Isso traz para cada um de nós um leque tão grande de informações que nós acabamos, muitas vezes, sucumbindo no meio das informações. E aí eu não falo só aqui de pandemia, eu falo de todos os aspectos da vida do ser humano. O fato da informação vir a nós, até a própria palavra começou a ser mudada. Porque, querido, muitos anos mesmo, a igreja ela precisou de um pastor. E ela meio que se valia desse homem, se valia dessa figura para ouvir Deus. O que Deus está falando para o meu pastor? Hoje, queridos, na dinâmica que nós estamos vivendo e analisando tudo isso que eu estou falando, nós precisamos, e aqui eu vou fechar o meu parênteses, pensar mais. Nós precisamos crescer no entender. Queridos, é por isso que se luta tanto hoje para nós não mandarmos notícias falsas. Porque uma notícia falsa, querido, pode provocar uma situação terrível sobre a vida de uma pessoa. E ali eu fechei o parênteses, mas aí eu abro outro para te dizer, para te mostrar sobre religião, por exemplo. Queridos, há dezenas de milhares de pessoas que são de algumas religiões ou de alguns segmentos religiosos, aos quais os seus líderes no início disseram, todos estão errados. Nós temos que viver um mandamento da Bíblia, e esse mandamento é o mais importante, todos têm negligenciado, porque Jesus vai voltar em tal data,
E ali ele vai levar a sua igreja, mas só aqueles que guardarem um determinado dia da semana. Pois bem, querido, os profetas que falaram isso erraram a data. Aí eles colocaram uma outra data sobre esse assunto. Erraram de novo a data. Mas a doutrina continuou e as pessoas andam sempre naquele pensamento assim, olha que coisa linda essa revelação de que nós temos que guardar um dia para o Senhor. Querido, nós temos que guardar todos os dias para o Senhor. Fecha parênteses. Então, queridos, a informação é algo importante. E isso que nós temos que entender quando nós fechamos esse ciclo de ano. Quando nós fechamos esse semestre. Até aqui o Senhor tem sido bom conosco. Sim. Mas nós temos que analisar e entender, querido, que Deus ele não muda em algumas coisas, ele é imutável no sentido de que plantar e colher sempre foi assim e sempre será. E o Senhor quer que nós entendamos esse princípio para que nós venhamos a viver uma vida melhor do que a que temos vivido. Abre comigo lá em Romanos, capítulo 9, versículo 20. Eu estava lendo essa semana esse texto e me saltou aos olhos nessa análise que eu estou fazendo do nosso primeiro semestre. Nós tivemos o acampa e nós estávamos empolgados no nosso acampa, pois agora as coisas vão entrar em um novo eixo e nós vamos começar a fazer algumas coisas, nós queremos fazer isso, nós queremos, em Santo Ângelo nós tínhamos o projeto de fazer crescer o nosso balé, lá em Santa Rosa nós estávamos trabalhando já para mudar o nosso balé de lugar para igreja, para nós tomarmos um novo rumo em relação ao balé, um trabalho evangelístico, tudo isso parou, querido. E nós começamos a falar aqui, há pessoas, querido, que eu não vejo há 3 meses, que você só me vê pela câmera. E é interessante que, quando nós olhamos tudo isso que nós estamos vivendo, nós temos que pensar assim, cara, para um pouquinho. Quando tudo isso terminar, o que eu devo fazer? Então eu tenho que analisar, querido, esse meu semestre como um semestre de muitos ganhos. Porque até aqui o Senhor tem sido bom conosco. E nós temos ido à frente. Amém? Você pode dizer um amém? Então você diga agora, amém, Senhor. Obrigado, porque até aqui tu nos levou em bom cuidado. Mas nós precisamos crescer e ir adiante. Eu falava isso na semana passada na ceia, que aquela palavra que nós estávamos trazendo na ceia, ela seria uma palavra que demandaria os nossos próximos dias. E eu falava de uma palavra de crescimento, eu falava de uma palavra de expansão, e é isso que nós temos que entender que nós precisamos fazer. Mas para que isso tenha êxito, nós temos que entender que Deus é um Deus de princípio. E olha só que interessante aqui esse princípio. Romanos capítulo 9, versículo 20 diz assim: Mas, ó homem, quem és tu para que contendes com o teu Deus? Dirá a coisa formada ao que formou, por que tu me fizestes a mim assim? Não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Se Deus, disposto a demonstrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a destruição, para que ele também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que antes ele preparou para a glória. Até nós que ele chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre todos os povos. Assim como ele também diz em Oséias: eu os chamei meu povo, os quais não eram do meu povo, e a amada, a que não era a amada. Querido, esse texto está dizendo que esse Deus Todo-Poderoso, ele tem poder para mudar todas as coisas, se ele quiser. Em um estalar de dedo. Ele tem poder para fazer as coisas acontecerem, ele tem poder para fazer as coisas
se acabarem em uma fração de segundo. Mas o princípio que ele tem trabalhado, a forma que ele tem trabalhado, me diz que esse é um tempo de eu compreender que a minha vida com ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu explico, querido, o que eu estou querendo falar. Até aqui eu tenho trabalhado nessa nossa pregação, nesse nosso culto, no entendimento, querido, que nós temos que crescer em compreensão, em entendimento. Crescer na forma como temos vivido. Deus tem nos ensinado muitas coisas. E nós temos que amadurecer. Eu acho que, de repente, essa palavra lhe cai melhor para você ouvir. Amadurecer em todas as áreas. Como igreja, nós precisamos progredir. Como pessoas, nós precisamos ir adiante. Um par de pessoas me ligou essa semana me perguntando: pastor, o que é isso, esses gafanhotos lá na Argentina? E daí, pastor, o que é? Será que é o tempo do fim? É o último tempo mesmo? Vai acabar o mundo? E aí depois, essa semana, ainda houve um terremoto, que aí ficou um alerta de tsunami. Pastor do céu, acabou. Queridos, pelo que estudamos na palavra até hoje, a palavra, e aí eu não quero entrar em nenhum momento agora no sentido de expandir essa conversa, mas o tempo final, ele fala de um derramar do poder de Deus, e muitas situações vão acontecer, de que vão haver os selos que vão ser abertos, queridos, fala de as trombetas que vão ser tocadas, e aí, querido, lá numa determinada trombeta, na última trombeta, na 7ª trombeta, você acha isso lá em Apocalipse, nesse tempo daí, vai vir Cristo Jesus e vai levar a sua igreja. Mas para que isso tudo aconteça, precisam acontecer muitas coisas antes. Mas, pastor, não é o que nós estamos vivendo agora não, querido. Eu quero te assegurar nessa noite, analisando o que nós vivemos até aqui esse ano, Deus ele está plantando em nós. Escute, se até agora vocês não estavam prestando muita atenção, essa é uma parte importante que eu quero falar para você. Deus está plantando no nosso coração uma compreensão. Eu explico isso para você. Hoje eu estou aqui falando nesse domingo com uma camisa de frio. Há alguns dias atrás, e o inverno começou dia 12, durante essa semana, eu usei camiseta de manga curta a semana toda. Pastor, mas é inverno e nós estamos usando camiseta de manga curta. Pensa, eu tenho falado desse início, nós precisamos raciocinar. Mesmo sendo inverno, nós não estamos usando uma roupa de inverno, mas porque a temperatura baixou um pouco mais, nós começamos a usar a roupa de inverno. Assim acontecerá no tempo final mesmo. Nós olharemos e pensaremos, não, eu me lembro, daqui a pouco, e eu não sei quanto tempo isso vai demorar, querido, alguns, ou se daqui a pouco, daqui a 10 anos, você vai estar ouvindo esse meu vídeo no YouTube, dizendo assim, olha o que esse cara estava falando, ele deve estar falando daquela vez em 2020, que houve uma pandemia sobre o mundo. Hoje está tudo tranquilo, querido. Muitas vezes nós estamos na tranquilidade, no descanso, e aí sabe o que a gente faz? Baixa a guarda. Então eu estou lhe dizendo nessa noite que o Senhor está nos preparando, está plantando em nosso coração um sentimento de que, e uma semente no nosso coração, de não pararmos de buscar Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças. E eu acrescentaria como um ensino para você hoje, com toda a nossa compreensão mental, de buscar Ele de uma forma verdadeira.
na leitura da palavra, na oração, no sentar com os irmãos e conversar sobre a palavra. Queridos, por favor, entenda isso que eu estou falando nesse tempo, que o Senhor está plantando em nós com essa pandemia, um sentimento de cuidarmos melhor da nossa família e compreendermos que ela é importante. Porque, querido, vai passar. Muitas coisas vão passar. Você observa que, por causa da questão econômica, muitos lugares se abriram já para que se começasse a ter economia novamente. E aí, dessa forma, algumas pessoas, além daquilo que já estava acontecendo, começaram a morrer por causa dessa situação. Assim será, querido, em um outro tempo, em outras coisas que vão acontecer. O ser humano, ele prima por aquilo que lhe dá maior satisfação. Mas nós que temos Cristo e que lemos esse texto e vemos que o questionamento do homem, ele é louco em relação a um Deus que tem poder para tudo. Então, o que eu faço? O que o Senhor está plantando no nosso coração nesse tempo? Submissão ao poder dele, para que nós possamos escolher o que, querido? Vida eterna. Lê comigo um outro texto, Romanos capítulo 2, versículo 6, se não me engano. 5, vamos ler do 5. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras para ti mesmo a ira, para o dia da ira, da revelação do justo julgamento de Deus. Isso aqui está falando do tempo do fim mesmo. Versículo 6 diz: ao qual esse Deus retribuirá cada homem segundo os seus atos. Gálatas capítulo 6, versículo 7, também diz assim: de Deus não se zomba, antes tudo que o homem plantar, isso certamente ele colherá. Queridos, analisando esse semestre, analisando esse primeiro semestre, eu observei que nós trabalhamos 3 meses aqui com o prédio aberto, as pessoas nos cultos, e fazem 3 meses que nós trabalhamos com esse suporte de internet. Olhando tudo isso, queridos, eu vi que nós estamos plantando uma igreja fiel. Uma igreja que não se abalará com as dificuldades. E eu não gosto muito disso, mas eu preciso lembrar, queridos, de algumas situações que a gente já viveu. Essa igreja aqui de Santo Ângelo, ela já viveu situações bem difíceis de não poder pagar aluguel, de não poder muitas coisas. Graças a Deus o Senhor tem sido bom conosco. Eu creio que o Senhor tem sido bom com cada um dos irmãos. Nós temos distribuído alimentos, querido, roupa, remédio. Damos remédio para pessoas. Leite para crianças, para recém-nascidos que precisam. Muitas coisas nós temos feito, querido. Isso vai falar para o nosso tempo futuro. O que plantamos hoje, colheremos ali adiante. E quando eu estou falando isso, querido, eu estou pegando textos da Bíblia, porque a palavra diz, por exemplo, em Romanos também, 7:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e vida eterna. Então, querido, hoje eu preciso analisar meu tempo e dizer assim: Senhor, o que devo fazer? E eu devo olhar e pensar: eu devo orar mais. Primeira coisa, querido, como eu falei lá no início dessa pregação, há um tripé na vida do ser humano. Vida com Deus, sua vida de relacionamentos, aqui entra casamento, vida com os filhos, entra trabalho, entra relação social, tudo isso
vida com Deus, vida de relacionamentos e vida financeira. Esse tripé, queridos, faz a sustentação do ser humano. Provérbios capítulo 30, a gente fala muito desse versículo. Diz, ó Senhor, não me dê demais, porque tendo muito, eu posso me desviar de ti, pensando que tu não tens nada mais para me dar. Eu estou parafraseando da forma que eu compreendo esse versículo. Ó Senhor, não me dê tão pouco, que tendo pouco eu venha roubar e envergonhar teu nome. Senhor, me dá o suficiente. Então, querido, se eu tenho o suficiente do financeiro, a minha vida ela começa a ter um equilíbrio. Porque daí eu entendo que o meu relacionamento, óbvio que eu não estou falando que a finança vem antes do relacionamento de forma alguma. Por isso que esse meu tripé eu começo sempre falando de vida com Deus, depois vida de relacionamento, depois vida financeira. Se a minha vida com Deus ela está forte, eu posso ser alguém que está passando necessidade, porque a palavra de Deus diz que o justo não mendigará o pão, e eu creio que nenhum de nós vai faltar pão. Nunca. Sempre vai ter alguém para nos abençoar. Mas se eu tenho uma vida plena com o Senhor, nisso que eu estou falando, nesse plantio, você tem que entender o que eu estou passando nessa noite. Que, queridos, analisando o tempo que nós vivemos, nós temos que aprender que uma estação eu planto para colher noutra estação. E esse tempo que eu estou plantando algo diante do Senhor, a minha colheita vai ser muito grande. Em todos os aspectos. E, queridos, eu tenho visto o quanto nós precisamos plantar nesse tempo na nossa vida o nosso coração em Deus. Eu conversava com alguém essa semana e eu falava de um texto de Lucas, se não me engano, que o Senhor, Ele está falando para as pessoas, Ele está comentando com eles que esse é o tempo de buscar a face dEle. Ou um outro texto que diz assim, nos tempos de Noé, casavam e davam-se em casamento. Se não me engano é Mateus. E nenhum deles se preocupou quando Noé começou a fazer a arca. Ninguém se preocupou. E se você for ler essa história lá em Gênesis, você vai ver uma coisa muito engraçada. Se você ler desde o início, você vai notar que nunca tinha havido chuva sobre a terra. E a terra acabou, ou foi dizimada praticamente, 40 dias de chuva. E Noé, Deus fala com ele e ele começa a preparar a arca. Pensa nisso, querido. Ainda vou pregar nos próximos dias sobre esse assunto, de uma forma maior, falando de Noé. Noé, a gente falou nele na aliança, lá de Noé, na aliança noaica, há alguns cultos atrás. Então, Noé, ele começa a preparar um barco. Queridos, eles não tinham visto barco. Tinha pouca informação naquela época. E mais uma coisa, se você for olhar onde ele estava, não tinha mar. Então ele começa a preparar aquilo, os caras começam a dizer, cara, esse cara é louco. Então eu te digo que nesse tempo as pessoas vão nos chamar de loucos, porque nós estamos querendo trabalhar um pensamento e vivenciar e colocar dentro do nosso coração um pensamento de casa de oração. É loucura. Pastor, o senhor quer que eu gaste mais tempo em oração do que qualquer outra coisa assim? O senhor quer que eu leia a Bíblia? Pastor, eu não gosto de ler. Cara, você tem que plantar essa leitura da palavra na sua vida, para você poder colher. Eu sempre digo, e eu tinha um discípulo que viveu comigo muitos anos, e ele sempre dizia assim, pastor, eu quero melhorar a minha vida financeira. E eu dizia para ele, cara, só tem um jeito de você vivenciar algo novo na sua vida financeira, quando você não quiser tanto o dinheiro. Como assim, pastor? Sim, queridos. Quanto mais nós queremos e nós enlouquecemos por causa disso e esquecemos que o principal é Deus, nós acabamos colocando o dinheiro como Deus da nossa vida. E é importante entender, querido, que
o que eu estou falando é que nós temos que plantar nesse tempo, de uma forma maior, a nossa vida. Plantar mais a nossa vida como igreja, coletivo, para falar do amor de Deus para as pessoas. Não, e é interessante isso, que hoje nós não podemos dizer assim, vai no culto. Não, hoje nós temos que dar o nosso testemunho de vida e dizer, cara, Deus mudou a minha história, porque eu sirvo Ele, e Ele foi mudando a minha forma de pensar, Ele foi mudando o meu coração nisso, Ele foi mudando a minha vida nisso. Hoje nós temos que falar do amor de Deus. Mas nós temos que plantar, querido, essa vida com Deus mais e mais e mais. Imagine comigo, querido, um pensamento rápido. Estamos indo para o final. De que nós plantássemos o que iríamos comer. Então, vamos plantar arroz, vamos plantar feijão. Vamos plantar hortaliças, vamos plantar, sei lá. E nós plantássemos uma vez só. Nós comeríamos em uma temporada. E depois não teríamos mais. O que eu quero dizer com isso, querido? Que às vezes nós pensamos que a nossa vida com Deus, ela tem que ser por um período. Não. Nós plantamos aqui em carne hoje para colher vida eterna. Nós plantamos hoje o nosso coração sendo um coração... O texto que eu li de Romanos, deixa eu ver, Romanos 2, se não me engano, 6 é que fala isso. O qual retribuirá cada um segundo os seus atos. E ele está falando aqui de um tempo de fim. Então, querido, hoje eu olho o que eu estou vivendo a minha vida. Eu observo o que eu estou vivendo a minha vida com a minha família. E eu planto. Se até hoje eu não plantei carinho, difícil eu colher alguma coisa. Mas se eu começar a plantar carinho nessa temporada, tendo uma vida com Deus, não esquece isso, querido. Você tendo uma vida com Deus, você começar a plantar coisas novas, você vai colher. Eu te faço um desafio nessa noite. Eu te faço um desafio de você plantar sua vida financeira em Deus. Eu faço um desafio de você plantar sua vida de leitura, ler a palavra de Deus, começar a ver mais os nossos vídeos. Querido, isso é algo importante. Eu noto, querido, que as pessoas, elas têm diminuído o número de visualizações dos nossos cultos. Por quê? Porque, por exemplo, lá em Santa Rosa está havendo culto, daí as pessoas de Santa Rosa diminuem o vídeo. Mas nós podemos olhar um vídeo no outro dia. Fica gravado, queridos. Fica gravado. É importante. Lembrei de uma pessoa que está vivendo essa situação aqui, que falaram lá naquele culto. Manda o vídeo para ela, manda ela olhar. Isso é plantar na vida de alguém. Quando eu testemunho o quanto Deus tem sido bom comigo, na minha vida, e tem feito diferença na minha vida, eu vou colher sobre a vida daquela pessoa a gratidão dela sobre aquilo que eu falei. Em suma, querido, esse é um tempo de nós entendermos e analisarmos o que temos vivido. E entendermos que tudo na vida com Deus é princípio. E um princípio tremendo da parte de Deus é esse. Se eu plantar, eu vou colher. Se eu plantar a oração diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu pequei contra ti. Vamos lá, vamos buscar na Bíblia isso. Vamos buscar. Esse não estava no meu script, mas vamos buscar. Me lembrei de um texto interessante. Abre comigo lá em Salmos, Salmo 32. Diz assim: abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade e em cujo espírito não há malícia. Presta atenção. Quando eu mantive o silêncio, meus ossos envelheceram
por meio dos meus bramidos por todo o dia. Pois dia e noite tua mão foi pesada sobre mim. Meu orvalho é transformado em seca de verão. Eu reconheço meu pecado diante de ti, e minha iniquidade eu não escondi. E disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Por isso todos os que são piedosos, ora a ti, no tempo em que pode ser encontrado. Certamente, nas enchentes de grande água, elas não chegarão até ele. Querido, está falando isso. Que se eu entrego hoje o meu pecado diante do Senhor, eu vou para diante dele e digo: Senhor, eu pequei contra ti. Eu estou plantando a minha própria vida diante do Senhor. Senhor, eu pequei contra ti, eu errei. Eu analisando meus 6 primeiros meses, eu vi quantas coisas eu fiz de errado, quanto eu fui egoísta. Mas eu confesso diante de ti, eu colho para a próxima vez o perdão do Senhor e o benefício, a bênção dele. Querido, bênção significa proteção, como se ele colocasse, como aquele texto que a gente lê lá de Lucas, que o Senhor Jesus chega sobre Jerusalém e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Eu quis te juntar como a galinha junta os pintinhos debaixo da tua asa. Salmo 91. No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansarei debaixo das suas asas. Querido, é como se eu dissesse assim: Senhor, a minha vida ela é totalmente tua. Eu planto tudo diante de ti. E aí o que o Senhor vem e faz? Ele traz a bênção dele sobre mim. A bênção de Cristo foi a crucificação do Calvário. Pastor, foi sofrimento. Sim, Jesus ele plantou a vida dele para me dar a vida eterna. Entende isso, querido? É tão tremenda essa revelação de que o próprio Senhor ele plantou a morte dele para colher ressurreição para todos nós. Então hoje, nesse domingo, nesse final de domingo, eu quero que tu plante a tua oração diante do Senhor. Dizendo: Senhor, obrigado por esse primeiro semestre, mas eu vou para o próximo semestre. Eu vou com o meu olho fixo em uma meta: crescer em Deus, honrar o nome do meu Deus em todas as oportunidades que eu puder. Eu quero ser verdadeiro, eu quero ser autêntico, eu quero fazer a diferença nesse tempo. Queridos, nós como igreja, Ministério Cristão Fé e Vida, tem como principal meta fazer as pessoas compreender que Deus é Pai e que cada um de nós temos uma identidade nesse Pai. E que por através dessa identidade nós temos um chamado, em primeiro lugar, de filhos, mas em segundo lugar, de fazer a diferença de um povo que vai mostrar que há um Deus fiel nesse tempo do fim. Querido, que nessa noite você possa dizer: Senhor, eu estou aqui e eu me disponho a ser essa pessoa. Vamos orar, querido. Quero que você feche teus olhos, que você baixe sua cabeça. Que se você quiser dar a mão para a pessoa que está do teu lado aí na tua casa. Se você está sozinho no caminhão, muitas pessoas que são caminhoneiros nos escutam. Para agora um pouquinho e diz: Senhor, eu quero fazer uma oração a Ti. Eu quero confessar diante de Ti meus erros, meus pecados. Mas eu quero dizer: Senhor, eu quero Te servir mais nesse tempo. Eu quero plantar a minha vida diante de Ti, para colher a eternidade. Eu quero plantar a minha família diante de Ti, para eu colher uma família abençoada que se ama, que cuida um dos outros. Eu quero plantar, Senhor, o meu trabalho diante de Ti,
para que eu seja uma pessoa que faz o melhor com excelência. Senhor, eu quero plantar a minha vida financeira diante de Ti, para que eu possa, Senhor, não só ser abençoado, mas eu possa ajudar outras pessoas. E eu possa fazer a diferença nesse tempo, para que Teu nome seja colocado em primeiro lugar, em nome de Jesus. Querido, que bom você ficar até aqui conosco. Passe esse vídeo para mais pessoas. Que o amor de Deus possa estar sobre a sua vida. Estamos iniciando o mês, agora essa semana. Você que tem seu dízimo, sua oferta, sua primícia. De repente, você tem uma oferta especial diante disso tudo que falamos, de você entregar sua vida financeira diante do Senhor. Que Deus possa te clarear os olhos, que Ele possa te clarear a tua frente e você entender que esse Deus tem o melhor para ti nesse tempo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde e que tua família seja próspera nesse tempo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.